E aí, Bladers, beleza? Hoje nós temos um unboxing mais que especial, afinal eu vou estar abrindo 4 Beyblades de uma vez só. Esses aqui são os Beyblades dos Blade Breakers, lá da primeira geração de Beyblade. Beyblade Burst teve seus remakes e a Takara Tomy resolveu comemorar o aniversário de 20 anos da franquia lançando alguns remakes dos Beyblades clássicos no sistema Burst. A Hasbro não fez diferente e resolveu lançar esses mesmos remakes também. É claro, tem algumas modificações de leve, mas ainda assim esses Beyblades estão aqui e eles são realmente muito bonitos. Na embalagem, esses Beyblades foram lançados na época de Beyblade Burst Evolution. Mesmo assim, a Hasbro considerou esses Beyblades como Legends. E eu vou confessar, eles são realmente verdadeiras lendas. Logo na frente da embalagem você confere os Beyblades em toda a sua glória, lindos, prontos para serem abertos. Os nomes estão logo acima e, cara, só de ver essas cores juntas já dá uma nostalgia. Na parte de trás das embalagens você consegue ver os status de todos eles e também a logo de Versus Legends que a Hasbro colocou. Realmente considerando esses Beyblades como lendas, afinal de contas foram eles que começaram tudo lá nos anos 2000. É sempre muito importante verificar que esses Beyblades são originais da Hasbro e é bom a gente ver o selinho aqui. Começamos então com o Driver Fusion. O Driver Fusion você já conhece, ele tem essa bolinha na ponta para que ele tenha mais resistência. E, é claro, se ele for para as bordas da arena, ele vai ter um pouquinho mais de agressividade. Acompanhando o Driver Fusion nós temos o Disc Heavy. Heavy é um disc muito da hora porque ele é realmente pesadinho e na época em que ele foi lançado ele era de fato o mais pesado. Ele é legal porque ele distribui o peso muito bem nesses 4 pontos que você vê aqui e eu gosto bastante desse disc para alguns combos utilizando o modo clássico. A peça seguinte que compõe esse combo com Heavy Fusion é ninguém menos do que Drigger S, Drigger Slash. Drigger é realmente um dos meus Beyblades favoritos dos clássicos, porque eu gostava muito do Ray, o personagem que controlava ele. Drigger sempre teve 2 pontos de contato muito pronunciados, um aqui, outro aqui. Contudo, ele tem um pequeno problema porque essas partes aqui embaixo e aqui em cima são muito finas. Eu já consegui quebrar um numa edição limitada preta que não foi muito legal não. Mas ainda assim é um layer muito bacana para você ter em combos de ataque. Só tomar um cuidado extra, tá? Ele não tem elevações, como você pode ver, ele tem ataques sólidos e aqui estão as lombadinhas dele. E é claro, esse é um Beyblade da Hasbro, então tá aí o código. A próxima peça é o Driver Variable. E cara, como eu gosto desse driver, ele combina demais com o combo da Dragon F, porque ele tem o mesmo propósito da base clássica desse Beyblade. Bom, Variable tem uma ponta de borracha muito larga, mas tem esses dentinhos aqui que você pode ver. Esses dentinhos têm 2 níveis, e a ideia é que você vá gastando esses níveis. O primeiro nível vai se desgastar, caindo para o segundo, que também vai se desgastar, caindo para o terceiro nível, e aí o terceiro nível torna esse Beyblade extremamente agressivo. Esse driver é sensacional, cara, eu gosto muito dele justamente por ser de ataque e ter um potencial muito grande. Seguindo temos o Disc Gravity. Gravity foi mais pesado do que o Heavy quando foi lançado e ele distribui o peso igualmente nas suas extremidades. É um disc muito bom para combos de defesa e resistência justamente por isso. Como você pode ver, ele tem o peso equivalente aí muito bem distribuído. Seguindo nós temos o Layer Dragoon F, ou Dragon Fighter como está na embalagem. Dragoon foi o primeiro dragão branco a girar para a esquerda em toda a franquia Beyblade, então esse cara aqui merece ser muito agradecido por todos os fãs que gostam de Beyblades como L-Drago, como Longinus e os outros dragões que giram para a esquerda. Ele tem pontos de contato, 4 deles muito bem pronunciados, e isso torna ele um alvo fácil para eclosões. Ele realmente é fácil de eclodir porque o recuo dele acaba sendo muito grande. Ele tem detalhes pintados, ok? Isso é tudo plástico, ele não tem borracha nem nada do tipo. Aqui estão as lombadinhas dele. E claro, ele é um Beyblade da Hasbro, então tá aqui o código. Seguindo para a próxima peça, esse daqui é o Driver Press, e é um driver de defesa. Ele é bom porque na época ele era o driver de defesa mais pesado. Ele tem uma ponta em formato de bola com 4 suportes em volta para que ele consiga voltar para o centro da arena de uma maneira um pouco mais efetiva. Mas não espere muita resistência desse driver aqui não, hein? Lembrando que ele tem um pouquinho de peso, claro, nada comparado aos Beyblades atuais, mas ainda assim, para esses combos, ele tem um pouquinho de peso sim. Assim como ele possui uma estrutura em volta
como você pode ver, com essas pontas, justamente para que ele consiga rebater na borda da arena. O disc que acompanha esse combo é o Central. Central é um disc bem equilibrado, bem mais leve do que o Heavy e o Gravity, e ele foca em ter o peso voltado para o lado de dentro, o que força o Beyblade a ficar um pouco mais para o lado de dentro no centro da arena. Isso é bem bacana quando você tem um combo de resistência, mesmo assim você quer um pouco de mobilidade e não quer tanto peso. Central é um disc bem interessante, apesar dele ter sido bem ultrapassado já por outros discs. Ainda assim, para esse combo eu achei bem bacana, porque combina com a temática da Dracial. E falando em Dracial, tá aqui o meu Beyblade preferido da época clássica. Dracial S é muito da hora. Todas as evoluções do Dracial eu gosto bastante. E na versão Burst ele tem o mesmo formato quadrado, claro, não tão pronunciado quanto o clássico, mas ainda assim ele nem parece um Beyblade de defesa, não é mesmo? Olha só como ele tem pontas bem pronunciadas e isso pode causar um problema na hora de você estar lutando, ele talvez não seja tão defensivo. Ele serve mais para contra-ataque, eu diria. Ele é um pouquinho mais alto do que os outros, e aqui estão as lombadinhas dele, e claro, o código para você colocar no seu jogo. Próxima peça é o Driver Zeta, e olha, esse é o meu primeiro Zeta da Hasbro, cara, eu tô bem feliz com isso. Quem diria que eu ia conseguir logo o Zeta da Dranzer, que da hora. Zeta é uma ponta legal, ela veio originalmente lá no Spriggan Hacken e ela possui 3 modos diferentes. Ela veio aqui no modo de defesa, mas você pode alterar entre outros dois, puxando aqui e girando a ponta. Você revela outra ponta e para travar você só aperta para baixo. Essa daqui é a ponta de ataque desse driver. Você pode ver que ela é plana e ela lembra um pouquinho um mini Quake. Isso faz com que essa ponta corra bastante na borda da arena. E tem mais uma ponta. Essa ponta lembra bastante um Fusion, e é exatamente essa a ideia, ter um pouco de resistência com essa bolinha, mas também garantir alguns contra-ataques caso ele vá para a borda da arena. E esse driver combina muito bem com a proposta e com a mecânica da base clássica do Dranzer F. Que aliás tem o Disc Yell, e o Disc Yell é bem largo, ele tem o peso mais distribuído para o centro, porque ele é mais voltado para a defesa, mas ainda assim ele tem talvez um Life After Death, porque quando você encaixa num layer, você vê que ele tem um formato aqui que pode dar alguma vantagem. Para finalizar essa maratona incrível e lendária, nós temos aqui ninguém menos do que o Dranzer F. Dranzer F, Dranzer Flame, era um dos preferidos e também ganhou a versão Black Dranzer na época clássica. Infelizmente em Beyblade Burst eles não deram o recolor preto para esse Dranzer, o que é uma pena, eu gostava realmente desse Beyblade aqui na cor preta. Ainda assim, como você pode ver, da mesma maneira que Drigger, Dranzer tem 2 pontos de contato bem evidentes que podem causar burst finishes nos oponentes de uma maneira bem facilitada. Isso é bem da hora, hein? Só que diferente do Drigger, você pode ver uma pequena elevação aqui, um pequeno upper attack. E isso é muito bom para os oponentes caso você lance esse Beyblade inclinado. Aqui estão as lombadinhas e claro o código. Cara, só de ver esses Beyblades juntos já bate uma nostalgia muito grande. Bom, vamos dar uma olhadinha em cada um deles, comparando com as versões da Takara Tomy e também com as versões originais. Começando com o Drigger, você consegue me dizer qual é a da Takara Tomy e qual é o da Hasbro? Eles são muito semelhantes, né? Isso é bem da hora. Mas o que está escrito Drigger é a versão da Takara Tomy e o outro é a versão da Hasbro. Mesmo assim, eles são muito similares e isso me agrada bastante, porque eu tenho muita pena de usar esse daqui, que é um bem raro, e ele era um dos prêmios do Random Booster volume 7, se eu não me engano. Mesmo assim, foi difícil conseguir ele e eu não quero quebrar esse cara aqui. O combo é exatamente o mesmo. E comparando com a versão original, a clássica, essa daqui é a versão que foi lançada nos anos 2000, então ela é bastante rara também, vamos combinar. Mesmo assim você pode ver semelhanças bem grandes, é claro, algumas modificações, porque o sistema Burst precisa fazer algumas modificações para que ele funcione. Por exemplo, a altura. Se você reparar, a altura do Drigger S clássico é bem mais baixo, ele tem a base mais gordinha para caber o sistema dele, e tem uma ponta que faz mais ou menos a mesma coisa que o Fusion fazia. Então tá aqui a versão adaptada.
Já a Dragoon tem muitas diferenças, como você pode ver. A versão da Hasbro, que é essa daqui, ela tem pontos de contato bem evidentes, sim, mas não tão agressivos quanto o da versão da Takara Tomy, que é essa daqui. Além disso, a Takara Tomy parece ter mais cores, tem um verde no olho, tem mais vermelho ali nos parafusos e os pontos de ataque são bem mais pronunciados. Contudo, a versão da Takara Tomy eclode com muito mais facilidade justamente por causa desses pontos de contato. Será que a versão da Hasbro pode se sair um pouco melhor por eles terem nerfado um pouco esses pontos de contato? Bom, a gente vai ver depois. O combo é exatamente o mesmo, o Variable também é exatamente da mesma cor e eu tô bem feliz com isso. Já comparando com a versão original, você percebe, claro, que a versão original tem muito mais impacto, os pontos de contato deles são muito mais evidentes, muito mais agressivos. E as cores são mais parecidas, é claro, com as da Takara Tomy. Esse não tá tão branco porque ele já tá bastante envelhecido, coitadinho, eu usei ele muito, então tá aqui. Obviamente ele tem diferenças, incluindo a base do Bey, porque, é claro, como eu já falei, Beyblade Burst precisou dar uma adaptada, não é? Mas a ponta tem exatamente o mesmo uso. Quando o Dragon F foi lançado, ele também tinha a ponta que iria gastando e aumentando a velocidade e agressividade do Bey. Muito da hora isso, eles terem mantido essas características com um driver que já foi lançado em Beyblade Burst. Agora, olha a Draciel, cara, não tem quase diferença nenhuma. Tá vendo? Olha, eles são muito parecidos. Quase não dá pra dizer qual é qual, mas esse que tem escritas aqui é a versão da Takara Tomy, que não tem quase nenhuma diferença em relação à versão da Takara Tomy. Talvez a versão da Takara Tomy seja um pouquinho mais pronunciado aqui nos pontos de contato, mas, cara, quase não dá pra ver a diferença, é muito, muito pouca. Parabéns, Hasbro, fez um trabalho excelente aqui. Mais uma vez, o combo é exatamente o mesmo. E esses Beyblades estão extremamente parecidos, cara, que é isso? Comparando com a versão original, nós temos aqui o clássico que foi lançado lá nos anos 2000 e você vê que os pontos de impacto deles são imensos, imensos, comparados aqui com o da Draciel na versão Burst. Olha só a diferença, cara, é bem grande, é gritante. E esse daqui dava muito mais contra-ataque, é claro. A base do Draciel S já tinha bolinhas de metal no mesmo esquema que os Zeus, ou Zeutron também tinha, e também uma ponta de metal. Então, isso se perdeu um pouco aqui, apesar do formato lembrar, mas se perdeu um pouco no Driver Press. E claro, o todo poderoso Dranzer, olha que lindo, cara, tá muito bonito. O da Takara Tomy tem mais detalhes por ter coisas escritas no layer, como você tá vendo. Já o da Hasbro, ele é um pouquinho mais vazio, mas as cores são exatamente as mesmas, e isso me deixa muito satisfeito, porque esse daqui também foi quase um prêmio de Random Booster, junto com o Draciel S também foi. Então dá dó de usar, cara, porque eu realmente gosto desses Beyblades, mas eu tenho muita pena de quebrar eles. É bom que eu tenho agora a versão da Hasbro que dá pra usar. Os combos são exatamente os mesmos. E claro, comparando com o original, você vê que os pontos de impacto do original são bem mais pronunciados. Porque Bakuten Shoot Beyblade era muito focado em impactos pesadíssimos para mandar longe os seus oponentes. Já Burst quer realmente ou acabar com a resistência ou explodir o seu oponente. Ainda assim, muito semelhantes, e você vai perceber que a base do Dranzer F original tinha mais ou menos a mesma ideia do Zeta. Quando você trocava de pontas, trocava de modos. A mesma mecânica num Driver Burst, que já existia na época clássica, e eles trouxeram perfeitamente para o Dranzer. Incrível! Portanto, Bladers, essa é uma grande homenagem a toda a franquia Beyblade que foi lançada desde muito tempo atrás. Talvez muitos de vocês nem tinham nascido ainda nos anos 2000 e não acompanharam essa geração clássica no momento. Mas era incrível como cada Beyblade tinha sua característica própria, tinha suas mecânicas próprias, assim como o Burst é mais ou menos hoje em dia. E é muito legal ver que tanto a Takara Tomy quanto a Hasbro respeitam tanto essa franquia incrível e fizeram esses remakes comemorativos para todo mundo. Mas eu não vou deixar as coisas por aqui, eu preciso fazer um mini torneio entre esses Beyblades para ver qual dos Blade Breakers é melhor no sistema Burst. Então vamos nessa! Bom, vamos lá, vai ser um torneiozinho entre esses 4 Beyblades com batalhas até 3 pontos.
Ok, 1 ponto pra Drigger. Dois pontos pra Drigger e dá pra ver que Dragoon tá bem mais resistente a bursts, isso é bom, hein? Uou, 3 pontos pra Drigger, claro, tem mais resistência porque Dragoon tem ponta de borracha. A próxima batalha será entre Dranzer e Draciel. Draciel levou o primeiro ponto. Ok, 2 pontos para Dranzer. Três pontos para Dranzer. E a final será entre Dranzer e Drigger. Temos um burst, 2 pontos para Drigger. Caramba! Fazendo jus à sua versão da Takaratomi, Drigger é a campeã. Muito bom Beyblade, cara. E é isso aí, Bladers. Esse foi o unboxing do especial dos Blade Breakers da versão Burst da Hasbro. Cara, esse foi um torneiozinho bem interessante porque mesmo que os Beyblades não tenham eclodido tanto, só na final contra a Drigger que a Dranzer eclodiu, eu achei bem interessante e eu quero testar ainda mais esses Beyblades durante a semana. E aí, curtiu? Não esquece de deixar um gostei e até a próxima. Tchau, tchau.